Olá, gente amada que me escuta, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Asus Lafera e trago para vocês mais um vídeo astrológico falando do aspecto Sol em quincúncio ao Júpiter, né? Como utilizar bem essa energia interessante de quincúncio, né? A energia quincunциal é uma energia complicada, chatinha, mas a gente sabe utilizar ela muito bem, ela traz muitos benefícios, né? Ainda mais com Júpiter, uma vez que Júpiter é a grande fortuna e com o Sol, que é o nossa essência, nós vamos ter uma essência de grande fortuna e sem saber utilizar bem a energia de Sol com inconsciente Júpiter, isso pode ser construído dia tras dia. Recorda que se você tiver esse aspecto no mapa natal, Júpiter definitivamente vai estar retrógrado. Não há como o Júpiter estar em outro posicionamento, ele sempre vai estar retrógrado quando estiver em quincúncio com Júpiter. Se for em trânsito, ele pode estar retrógrado ou não. Isso vai depender muito do período em que ele fazer o quincúncio, tá certo? Observe, amados, que esse aspecto de Sol em quincúncio a Júpiter se repete 2 vezes por ano em relação ao Sol, quando o Sol faz quincúncio crescente, antes de ficar em oposição ao Júpiter, ou quando o Sol faz quincúncio minguante depois da oposição. Isso pode acontecer num intervalo de 3 meses. Em relação ao Júpiter, Júpiter em quincúncio ao Sol, isso vai acontecer, claro, tanto com quincúncio minguante ou quincúncio crescente a cada 12 anos, com o intervalo do quincúncio crescente ao quincúncio minguante de 3, 4 anos, depende muito se for o periélio do Júpiter, né? Tendo também a questão aqui do quincúncio ser evidenciado se o Júpiter fica retrógrado bem no ponto em que faz o quincúncio exato. O quincúncio, pessoal, é um aspecto de 150 graus para ser exato, né? 150 graus, mas pode ser o signo que está na lateral ali, do lado do signo que oposto, né? E é geralmente um signo de polaridade diferente. Enquanto o Sol vai estar no signo masculino, o Júpiter vai estar no signo feminino, né? Nesse quincúncio, e vice-versa, né? O Júpiter pode estar no signo masculino e o Sol no signo feminino, aí vai estar fazendo o quincúncio. Esses signos laterais da oposição, eles estão ali geralmente como guardas, né? É como se tudo que tivesse em excesso, tudo que estivesse fora do eixo é apontado. E o Sol em quincúncio a Júpiter vai trazer a sorte de tudo que estiver errado é apontado. Então acaba sendo uma coisa meio chata, porque tudo que é errado é mostrado. Então é como se você tivesse sorte em saber o que está errado. E essa sorte ela não é das melhores, né? Uma vez que a gente só é notado quando erra. Então, nesse momento do Sol quincúncio a Júpiter, vai ser sempre uma relação assim de tensão com sucesso pessoal na vida. No caso, você encontra muitas pessoas que bem, elas estão pensando em ajudá-lo, claro, né? O Júpiter vai trazer pessoas assim bondosas, né? Mas de uma maneira mais crítica. As pessoas também lhe ajudam porque acham que a pessoa é um perdido, necessitado demais, né? Mas sendo amigável, claro. É como se sempre fosse alguém que está muito necessitado e precisa de auxílio. E aí, nesse caso, o Júpiter ele acaba trazendo sempre as críticas, a ideia mesmo das sugestões, né? Poucos elogios. As viagens ou estudos superiores, por exemplo, né? O Sol quincúncio a Júpiter tende a ser de maneira mais de surpresa ou de alguma forma mais obrigada. É como se fosse realmente no sentido técnico do aspecto. Você tende a querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem muitas coisas para fazer, para corrigir, porque o Júpiter vai expandir justamente a ideia do que deve ser feito na agenda diária. Pode acabar ficando doente com a sensação de que está perdido, excesso de tensão, né? Excesso de medo, alguns medos em relação a essa ideia, né? Do que tem que aprender, do que não, uma mania de grandeza, ser uma pessoa que tem medo de errar ou tem medo de fazer as coisas mal feitas e aí acaba tendo muito medo de se mostrar. Porque no caso não quer perder a grande fortuna, mas quer construir essa grande fortuna como? Se todo mundo só critica.
O bom desse aspecto quincunxial Júpiter-Sol é que ele traz um olhar multidisciplinar. Bem, você pode ser um pouco indeciso sobre qual direção tomar, visto que a retrogradação de Júpiter traz essa indecisão sobre qual rumo tomar na vida. Só que a ideia mesmo é que isso faz você se tornar um bom questionador. Então, a ideia da filosofia de vida, a ideia de religiosidade, a ideia de espiritualidade, a ideia de várias culturas se torna um buscador que não se encontra em lugar nenhum, mas acaba conhecendo muitas coisas. Aqui a ideia do Júpiter sabe tudo com o Sol pode até funcionar, porque no caso você pode sim saber muita coisa, mas não reconhece que sabe tudo e acaba se tornando uma pessoa até mais humilde, mesmo sabendo muita coisa. Aquele típico artista que não se torna famoso, mas que é muito querido na comunidade. É aquela pessoa que ajuda as pessoas no dia a dia, porque tem muito conhecimento, mas não necessariamente se torna snob, né? O quincúncio Júpiter-Sol, ele dá um freio ao Sol, né? O Júpiter aqui, ele se torna de uma certa forma até chato mesmo. É um Saturno sem barreiras, né? O Saturno, ele não gera barreiras, pelo contrário, ele gera cobranças ou críticas ao Sol, que se o Sol conseguir vencê-las, ele cresce, ele expande, né? Você expande seu brilho, a sua autoafirmação de uma maneira em que você sabe onde está pisando, né? Aí você aprende mesmo a não andar de qualquer forma, não andar pisando em ovos, você anda dançando mesmo, né? Numa valsa, algo que você aprende os passos de como deve dançar ali aquela música no ritmo correto, né? As várias maneiras de dançar cada música que toca. Esse posicionamento traz uma negação à benevolência do Júpiter. Você se coloca numa posição em que não precisa de ajuda ou não quer ser ajudado. Possivelmente o lado negativo desse aspecto é justamente que você tende a não querer ser ajudado, né? Ou nega a ajuda dos outros, né? O Júpiter vai querer ajudar sempre, mas muitas vezes você não vai querer, né? Porque a ajuda vem nesse sentido. Aqui muitas vezes o próprio ego do Sol não quer ser ajudado pelo Júpiter porque não quer se sentir inferior. É necessário que você aprenda a lidar com essa desconfiança das pessoas. Sempre, as pessoas todas têm, mesmo nos aspectos positivos de Júpiter, vai ter a desconfiança, só que não aparece, não transparece tanto. Aqui no quincunxo a desconfiança aparece. Os outros subestimando, você sempre vai ter alguém que não confia na sua capacidade. Então, entender que você não precisa provar a todo mundo que você é capaz. Você apenas faça o que você acha mesmo que é necessário fazer. Aquela ideia mesmo, não queira provar a todo mundo que, sabe, não dê explicações para as pessoas que você é bom. Não, faça o que você é bom mesmo, simplesmente porque você quer fazer, né? Aprenda a estudar, por exemplo, um assunto por vez, a lidar com cada momento de maneira única, né? Evitar querer fazer tudo de vez e acaba não fazendo nada. Esse aspecto aqui é aquele típico aspecto que deixa a pessoa com muito na cabeça, muita coisa para fazer. Nossa, eu posso fazer um monte de coisa e não faz nada, porque não aponta um norte. É difícil apontar um norte, ainda mais pelo Júpiter estar retrógrado também. Você tende a colocar tanto de si mesmo no que faz que você põe a sua identidade em risco. Quem é você? Tem que fazer tudo de uma forma que os outros não apontem o dedo depois, né? O excesso pode causar problemas em tempos difíceis por meio da culpa ou do vício. Da culpa porque você errou, eu não fui capaz de fazer isso aí sem culpa. Ou o vício porque vai querer fugir da realidade, né? O Júpiter tem dessas coisas também. Você sempre está tentando provar algo para alguém ou para algum grupo de pessoas e por consequência você sente que a sorte não é para você. E aí você pode ficar se comparando a outras pessoas que ganham as coisas facilmente enquanto você não. Aquela ideia, né? Nossa, por que para ele a lei é dessa forma e para mim é de outra forma? Esse Júpiter no quincúncio pode gerar esse tipo de situação, mas acontece que a sua sorte é diferente. Você vai entender que, bem, o quincúncio é um aspecto que quando tá fácil para todo mundo,
para quem tem um quincúncio tá difícil. Mas quando todo mundo está com problema, quem tem um quincúncio sabe como resolver aquele problema. Porque a vida em si já demonstrou a ele que aquele problema não é tão grande assim, né? Acaba ficando até no momento em que todo mundo está com problema, é onde a sorte aparece, né? É algo meio que de alguma forma, né, faz ser diferente, né? Você pode passar por longos períodos de desemprego, períodos de solidão, a depender de cada do signo que esse Júpiter esteja, né? Aí pode trazer desemprego, solidão, falta de riqueza, até mesmo situações onde não tem brilho pessoal. As pessoas não sabem quem é você é apagado. Não porque você é apagado porque e o Júpiter não dá sorte, não, porque o Júpiter está expandindo uma área a qual você não está observando, não está se direcionando a ela nesse momento, a corrigi-la, a usufruir daquela área, né? Ou seja, não você está tentando fazer algo que é incoerente com o que está disponível para você. Aí você acaba perdendo as oportunidades desse Júpiter. Nesse posicionamento, você aprende a construir a própria sorte e não esperar presente dos demais. O ideal é isso. O ideal é você abrir pontes para os demais, auxiliar os demais. Como eu falei, se torna aquela pessoa conhecida na onde você está. E por consequência, as outras pessoas acabam abrindo pontes para você também. Lembre-se aqui que o incônscio, assim como o semissextil, são aspectos neutros. Se nada for feito, bem, as consequências vêm depois, entende? É como se não é uma cobrança imediata, mas é algo que a gente sente que deve ser feito, porque é necessário, é o correto a fazer. Se não fizer, mais tarde a gente pode sentir um arrependimento. Nossa, por que não aproveitei aquela pequena oportunidade que parecia tão simples, né? Dessa forma, valorizará muito quando uma oportunidade aparecer. A oportunidade ela vem para que você faça algo diferente, né? É uma viagem para um local estranho, um local diferente. Todo mundo vai para a país A, mas ninguém quer ir, ou então vai para o país B. No seu caso aparece uma viagem para o país C, né? As pessoas ficam brigando entre A e B e para você aparece o país C. E ninguém quer ir para o país C, mas para você apareceu a oportunidade. Então você escolhe se você vai brigar por A ou B ou vai ir para o C, que a letra C que apareceu. O quincúncio tem dessas coisas. Evite também a ideia de desconfiar das facilidades. O quincúncio também pode fazer com que a pessoa ache que não tem sorte e acaba desconfiando de quando tudo fica mais fácil. Porque também tem aquela questão, né? Se tudo tá difícil para os outros, mas para você tá fácil, como é que funciona isso? Tem alguma coisa estranha aí? Não, é que para você nesse momento as coisas estão mais fáceis devido ao que o quincúncio se for até no seu mapa natal, né? Você já aprendeu com isso, já vem na vida aprendendo a lidar com a dificuldade, a lidar com assuntos de críticas que te exigem lidar com situações de sobrevivência. E vai te ensinando a isso, né? Se for em trânsito, né, como já informado, que acontece 2 vezes por ano, entre o Sol e o Júpiter, ou a cada 12 anos o Júpiter com o Sol, tanto crescente quanto minguante, né, no intervalo de tempo entre um e outro, claro, que aqui já é dois aspectos que têm correspondências distintas, tem o crescente e o minguante. No crescente, pessoal, são as correções para conseguir o objetivo. São as correções para garantir uma via aberta para o melhor do que estamos fazendo. E no crescente, né? No minguante são as correções para evitar os excessos e desperdícios e garantir, sim, que os acordos, que as parcerias sejam duradouras e promissoras, né? Aí faz as correções para isso acontecer. O Sol em Júpiter em quincúncio por trânsito vai trazer muitas tarefas, claro, como de costume o quincúncio vai expandir justamente o que deve ser corrigido. Claro, questões a serem cumpridas, situações que estavam ocultas, que venham à tona, é aquele momento assim, aquela surpresa, né? Um cano que explode do nada e tem que consertar aquilo ali rápido antes que gere algum problema, né? E não pode deixar para depois. No trânsito, se você deixar para depois, se torna um problema maior, né?
Há uma oportunidade que aparece, você cata ela porque sabe que ela pode crescer futuramente, né? Mas é necessário saber lidar com paixões secretas, escândalos de forma amadurecida, porque nesse momento você está quase brilhando, né? É aquele momento em que o Júpiter está em oposição ao Sol, está chegando à oposição, então está ganhando o máximo brilho o Júpiter. Então aparecem muitas situações que você não estava acostumado a lidar, então pode se envolver em escândalo, né? Nesse período você é confrontado pela sua falta de insegurança. Se você tiver algum erro, as pessoas tendem a criticar. Lembre-se que se for pelo trânsito, a gente não está acostumado com o aspecto. Então as pessoas começam a criticar mesmo, apontar as falhas, as inseguranças do Sol, né, as inseguranças de sua moral, do caminho que você está seguindo, onde ficam evidentes o que você sabe e o que não, né? É importante evitar o excesso de trabalho, a mania de grandeza, ao ponto de se tornar um snob, cheio de não me toques. Esse Júpiter em quincúncio ao Sol vai fazer com que a pessoa não saiba exatamente para onde ir e comece a criar regras sobre o que está fazendo que não tem pé nem cabeça, de alguma forma, para tentar se defender dessas críticas. Nesse período, você pode estar passando por alguma grande transformação na vida, né? E por consequência você pode estar mais desconfiado, desprezar as pessoas que não lhe oferecem vantagens. Nesse período deve buscar esclarecer assuntos e organizar as tarefas em uma agenda e em ordem de prioridades. É necessário delegar tarefas. Quando observar que há em demasia coisas que devem ser feitas e muitas vezes você não precisa lidar com todas elas, então procurar a solução das causas raízes, né? O Júpiter nessa posição garante a descoberta de um método mais prático, é como se soubesse fazer o que já faz de uma forma melhorada, ampliada, ou que soluciona vários problemas de uma só vez, né? É necessário auxiliar a pessoa nesse período também, evitar manter segredo de problemas ou deixar pequenos erros sem correções, né? Procure pedir conselho de pessoas mais sábias, por exemplo. Buscar organizar seus afazeres de modo que tenha início, meio e fim, né? Nesse momento, o Júpiter acaba solucionando nesse quesito. Saber organizar o que deve ser feito desde o início, desde o meio, desde o fim. Nesse momento, seus erros podem ser expostos, então deve saber arcar com a ideia da cobrança pelos erros expostos. Enfrentar as cobranças de frente é necessário. O que traz sorte para você é justamente nesses momentos complicados. Lembre-se, enquanto o quincúncio é um aspecto que geralmente é o contrário do que a gente se espera ter sorte. Quando está difícil, você sabe o que fazer. A fuga dos problemas pode acarretar em situações em cadeia, que põe a perder vários projetos, forçando até uma desistência, uma falência. É como se não enfrentar o problema continua crescendo. O Júpiter vai expandir justamente onde está errado, onde está faltando uma correção, onde está faltando um olhar um pouco mais detalhista, um olhar um pouco mais sobre os segredos, sobre o que está por debaixo, né? Lembre-se dessa questão de analisar mesmo o que está por detrás, né? E é isso, pessoal. Se chegaram até aqui, é sinal que vocês gostam do conteúdo. Então, por gentileza, se inscreve no canal, ative o sininho, tá certo? É importante para o desenvolvimento do canal Céu Astral. Desde já agradeço, tá certo? Feedbacks são muito bem-vindos. Críticas, sugestões, elogios pode deixar nos comentários. Para ajudar o canal, pode compartilhar nas redes sociais também, é muito importante, tá bom? E até a próxima análise de outros aspectos astrológicos aqui no canal Céu Astral com seu astrólogo favorito, Asus Lafera.